Muito boa tarde a todos. O pessoal está chegando. Estou vendo aqui nos números aqui de pessoas participando, tem aumentado bastante. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui acompanhando aqui tanto o canal do Instagram da Climatempo, como também do Climatempo Energia. Vocês estão vendo aqui embaixo de mim aqui o Pedro Regô. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas nós estamos aqui hoje no nosso segundo capítulo, segundo episódio de lives focadas nos setores de agricultura, infraestrutura e energia, sempre relacionando com este fenômeno que já teve início agora neste inverno, que é o El Niño, e que certamente vai trazer inúmeros impactos, já está trazendo algumas mudanças em termos climáticos, e a Climatempo tem o dever de trazer como essa mudança nas condições climáticas devem afetar os negócios daqui para frente, principalmente nesse próximo semestre. Por isso mesmo, nosso projeto se chama Central El Niño, onde o intuito nosso é trazer semanalmente conteúdos através de nossa newsletter, uma newsletter recheada de informações que nós enviamos a todos os inscritos toda sexta-feira, e lives quinzenais que nós estamos fazendo aqui com os setores aqui da Climatempo. Nós tivemos anteriormente com foco em agronegócios, hoje nós vamos falar bastante de energia. Eu trouxe aqui um especialista, o Pedro Rigoto, que trabalha aqui na Climatempo como especialista nessa questão de mudanças climáticas. E antes de passar aí para o Pedro se apresentar, eu queria convidar a todos a se inscrever para poder receber esse conteúdo que nós estamos gerando toda sexta-feira. Inclusive, dá tempo de você se inscrever para receber esse conteúdo amanhã, sexta-feira. Basta clicar no link que está na bio. Vai lá na bio da Climatempo, tem lá um link, clica lá, coloca seus dados. A partir de amanhã você vai receber uma newsletter com muita informação. Inclusive, eu fiz parte aí desse conteúdo da semana, o Pedro também escreveu a parte de energia, então é algo que a gente tem trabalhado com muita ênfase. Por quê? Esse segundo semestre, pessoal, vai ser um segundo semestre muito especial em termos climáticos. Viemos de 3 anos seguidos de laninha e vamos tirar um pouco o hábito que nós tivemos, né, uma sequência de laninhas, acabou criando hábitos em termos não só para energia, para a infraestrutura, para o agronegócio. Nós vamos mudar esse padrão. Nós vamos falar muito sobre isso hoje e também em todas as séries de conteúdos aqui da Central El Niño. Queria apresentar o Pedro, meu grande amigo Pedro, está aqui participando com a gente. Pedro, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse rapidamente aí e as expectativas desse nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, Bini. Boa tarde, pessoal. É sempre bom estar com vocês, né? Como o Bini mencionou, meu nome é Pedro. Eu trabalho aqui na Climatempo, né? Junto aí do Bini, só que o meu trabalho basicamente consiste em focar muito no setor de energia, que é justamente o tema, né, da nossa conversa hoje, que a gente vai relacionar, vai falar de mudança climática, vai falar de El Niño, vai falar principalmente de impactos no setor de energia, seja global, mas principalmente aqui nacional, né? Então, é algo que, assim, tem muito o que falar, tem muito a se discutir em toda essa temática, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso. Eu tive essa semana com o Pedro, nós fizemos aí um pré-alinhamento para bater esse papo, né? Eu e o Pedro já participamos de outros eventos juntos, aí, outras lives também. O Pedro tem um conhecimento enorme em relação às climáticas, hoje é uma das maiores autoridades que nós temos aqui na Climatempo. E Pedro, olha que coincidência louca, né? A gente falou já sobre isso, né? Eu estava no nosso escritório em São José dos Campos, né? No Parque Tecnológico essa semana, foi na terça-feira, conversando, né? E de repente tivemos uma queda de energia, era 8 mais ou menos, né? Você até comentaram, pô, nunca teve isso aqui, nunca aconteceu isso. E, coincidentemente, a gente começou a ouvir notícias, aqui também acabou a energia em outras cidades e tal. Minutos depois, ficamos sabendo que nós tivemos aí um apagão essa semana, né? Já adiantando, pessoal, não teve fatores climáticos, tá? Então, não tem a ver com as climáticas. Apenas levantando um ponto, por quê? Eu me recordo, né? Isso lá em 99, 2000, 2001, o Pedro era muito novo nessa época, mas eu me recordo que nós tivemos muitas preocupações naquele período por conta de uma crise do apagão. Era assim que nós chamávamos, a crise do apagão. Isso por conta de um período também prolongado de laninha, né? Nós tivemos uma condição bastante intensa de laninha que proporcionou
uma variabilidade hídrica muito ruim na época, para a matriz energética no Brasil, que dependia e depende muito da questão hídrica. Então, quando a gente começa a associar eventos climáticos com questões sociais, políticas e até mesmo culturais, a gente começa a perceber que o clima está muito influenciado, ele está muito dentro da nossa rotina do dia a dia, né? A Climatempo trabalha com inúmeros segmentos, né? O Pedro está aqui representando energia, eu fiquei muito tempo no ar, nós temos também toda a parte de monitoramento, infraestrutura, e todas essas variabilidades que existem a médio e longo prazo têm fatores climáticos que acabam influenciando, né? Então, por isso que foi uma grande coincidência aí, até me deu um start essa questão desse apagão que nós tivemos na terça-feira com relação a uma crise que passamos por conta de fenômenos climáticos. E por que a Climatempo, esse ano em especial, está tão focado em trazer conteúdos com relação ao El Niño? O primeiro ponto é que nós viemos aí de 3 anos seguidos, onde uma laninha persistente acabou trazendo algumas questões em alguns setores não muito bons, né? Eu vou citar aqui a questão da agricultura no sul do Brasil, até o Pedro pode trazer algumas informações mais relevantes com relação à energia, mas o fato é que a gente está mudando um padrão que foi persistente durante um bom período, né? Eu brinquei agora com a questão de hábito, mas é isso mesmo, nós vemos de uma tendência que acabou persistindo durante muito tempo e agora a chave vira. Nós estamos já no período de El Niño e tudo indica que situações climáticas para esse segundo semestre, próximo verão, próxima safra, deve ser muito diferente do que nós tivemos nesses últimos 3 anos. E para colocar um pouquinho mais de pimenta na discussão, não basta apenas essa mudança de chave. Nós estamos falando de um El Niño que pode ser muito forte, né? A mídia tem usado muito a expressão super El Niño. Eu, particularmente, né, não gosto muito da expressão, mas indica basicamente que é um fenômeno onde as anomalias da água do Oceano Pacífico vão estar não só quentes, eles vão estar muito mais quentes, algo em torno de 2,5 graus acima do que seria o normal, né? E aí vem toda uma discussão, né? Que eu acho que esse é um ponto bacana para a gente falar aqui, o Pedro é especialista, mas o fato de ser um El Niño mais forte, né? Vamos chamar de super El Niño, isso também faz com que os impactos, eles também sejam intensificados. Existe uma tendência que nós estamos percebendo de El Niños cada vez mais fortes, consequentemente impactos cada vez mais fortes. E digo mais, isso está relacionado com questões de mudanças climáticas. Olha quantas dúvidas, quanta coisa a gente pode discutir por aqui. Então eu queria, Pedro, que você falasse um pouquinho aí, a sua visão que você está tendo dessa mudança de sinal, né, os impactos para a energia, que realmente a gente pode esperar um fenômeno muito forte, e qual a relação que nós temos aí com toda essa discussão que nós estamos trazendo de mudanças climáticas de forma geral. Bom, Bini, você comentou até a questão dos 3 anos que a gente veio praticamente constantes aí de laninha, esses últimos 3 anos, realmente trouxe diversos tipos de impactos bem distintos para as diferentes regiões do Brasil. A gente tem que ter isso em mente. O Brasil é um país gigantesco, um país continental, né? Então a gente tem um clima lá em Alagoas, que é um clima diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, que é diferente do Amapá, que é diferente, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então você tem diferentes regiões climáticas que, quando a gente tem algum tipo de evento, algum sistema, como um fenômeno como o El Niño ou a Laninha, né? No caso, a gente vivenciou a Laninha 3 anos para trás, agora estamos em El Niño e vamos ficar nesse El Niño um certo tempo, pelo menos aí pelos próximos meses, as consequências são bem diferentes. Mas uma coisa que a gente sempre tem que mencionar para todo mundo saber, né, para o pessoal aí de casa saber e ter isso em mente, é que às vezes a gente muito escuta, né, Bini? O El Niño, ele seca a Amazônia, ele seca o Nordeste. O El Niño traz uma condição muito mais chuvosa para o Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e tudo mais. A Laninha já é basicamente o inverso, né? Isso são efeitos, beleza, são efeitos que a gente leva isso em consideração. Inclusive, o pessoal está sempre pedindo previsão, o pessoal quer saber previsão, seja para a semana que vem, para daqui a 2, 3 meses, por aí vai. Essas coisas são levadas em conta, né? Principalmente aí a mais longo prazo. Só que uma coisa que a gente tem que sempre bater esse martelo, né, Bini? Nem sempre que eu tenho um El Niño, eu vou ter aquela condição exata, né? E é o que você comentou.
quanto mais o evento ele é mais intenso, mais forte ele é, mais fácil, mais provável é que o efeito dele aconteça, né? E que, além disso, o efeito também seja um pouco mais abrangente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vou puxar a sardinha para o meu lado, falar um pouquinho de energia, o que aconteceu. A gente tem aí diversos contatos com o pessoal aí de distribuidoras de energia, por exemplo, no Nordeste. Não só distribuidores de energia, como as próprias eólicas, as geradoras eólicas, né, os parques eólicos. O pessoal veio sofrendo demais nesses últimos anos com a Laninha. Por quê? A Laninha ela traz um viés, né, um sinal de mais chuva no Nordeste, no litoral, principalmente aquela faixa leste do Nordeste, a faixa também litorânea norte do Nordeste. Toda essa região, ela sofre com mais chuva quando a gente tem Laninha. A Laninha já é o contrário. E a chuva, ela atrapalha demais, pessoal, ela atrapalha demais, Binho, a eólica. A chuva, vamos dizer assim, a chuva não deixa o vento circular da mesma forma que ele deveria. É o quê? Fica mais enfraquecido. Ficou mais enfraquecido, o que acontece lá no parque eólico? Gera menos, certo? Aí você tem um outro lado. Que a chuva atrapalha a geração eólica. Só que essa mesma chuva, ela também atrapalha quem? A distribuidora de energia. Por que ela atrapalha a distribuidora de energia? Porque ela está atrelada à tempestade, muita chuva, descarga elétrica, né? Os raios, os famosos raios, as trovoadas. Isso vão impactar tudo isso junto, né? De uma condição de mais tempestade, vai causar o quê? Interrupção de energia. Então, não só isso, obviamente, é ruim para a distribuidora, mas é ruim para a gente que está aqui em casa. Para cada um de nós, isso é ruim porque acaba tendo interrupção de energia. Aí lá no sul, o que aconteceu no sul, Binho? O que aconteceu no sul? Pouca chuva. Eu não vou nem entrar nos impactos do agro, que você até sabe mais do que eu, mas teve um regime mais seco do que o normal. E aí, para a distribuidora do sul, está tudo beleza. Pouca chuva, pouca tempestade, pouca interrupção de energia, né? Então, você tem pontos positivos do mesmo fenômeno para uma determinada região e pontos negativos para outra região. Pontos positivos para um setor, dentro de um subsetor de energia, e pontos negativos para outro subsetor. Aí a gente vai falar de El Niño, Bini, que agora é o que a gente está, é o nosso foco, né? É o que está acontecendo hoje, é o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, já dando spoiler para o pessoal. Basicamente, o El Niño ele traz uma visão ao contrário do que a gente estava falando da Laninha, traz uma visão mais chuva no sul, menos chuva no norte e no nordeste do país. Então, essas diferenças aí de sinais, principalmente da chuva, principalmente quando a gente fala em níveis de tempestade, é o que vai causar também diferenças em como que a geradora de eólica vai se comportar, solar vai se comportar, a hídrica, né? A gente vai conseguir, vai melhorar o nível dos reservatórios, vai piorar o nível dos reservatórios, em quais regiões isso vai trazer algum impacto para as distribuidoras, para as transmissões de energia. Você falou do apagão, né, Binho? Isso deu um problema na transmissão de energia. Teve um problema ali que as linhas de transmissão tiveram que cortar ali o fornecimento de energia para algumas regiões, né, para grande parte do Brasil, para não ter um problema maior. Então, a transmissora também é afetada climaticamente. O apagão não tem, a gente, só para deixar claro, né, como você mencionou, mais uma vez, não tem nada a ver com o aspecto climático, né, não foi o raio, uma queimada, né, que ocasionou alguma coisa, foi mais uma questão do sistema que ainda está sendo averiguado, né, e tudo mais, pelo órgão responsável. Mas a transmissora, ela é muito afetada principalmente pelo que, Binho? Descarga elétrica e vento. Então, esse último evento que a gente teve do ciclone extratropical, o pessoal aí de casa deve saber, quem mora no sul, até em São Paulo, Rio de Janeiro, várias partes do Sudeste foram muito afetadas com muita rajada de vento. A gente teve vento passando de 150 km por hora. É um vento assim, é uma intensidade muito elevada mesmo. E aí é até difícil para algumas torres de transmissão aguentarem isso. E aí você teve queda de torres de transmissão lá no sul. Então, imagina todo esse contexto que está mudando, dos 3 anos que a gente veio vivendo de Laninha, agora vivendo El Niño, para até no contexto que é um tema aqui da gente, né, de mudança climática. Exatamente. Pedro, fez algumas coisas que vale a pena até reforçar, né? A gente que trabalha também com consultoria aqui na Climatempo, a gente sempre deixa muito claro que por mais que nós estejamos entrando no período de El Niño e
a ciência já sabe quais são, né, de forma geral, os impactos, né, até nós temos mapas aqui que mostram o impacto a nível global, né, a Austrália mais seca, né, mais quente na Ásia, tem vários impactos a nível global. Mas o que a gente sempre tem que reforçar é que nunca o El Niño vai ser exatamente igual ao outro. Nós pegamos como parâmetros, né? O parâmetro que nós temos agora mais próximo do que nós estamos passando foi o último El Niño, 15-16, né, 2015, porque foi um El Niño também muito forte. Esse é o nosso parâmetro. Mas, de forma alguma, os tomadores de decisões têm que se apegar nos dados que aconteceram naquele período e assumir que isso vai acontecer agora nos próximos meses, né? Então, até você passa uma brincadeira, né, com os nossos clientes, fala assim, isso é muito bom, porque isso faz com que a gente possa oferecer serviços de acompanhamento das condições meteorológicas, de previsões climáticas, para que você possa fazer um planejamento mais confiável. Ou seja, você pode transformar um risco de um efeito climático em uma oportunidade de questões climáticas, né? Então você transforma a informação hoje tão disponível, tecnologia e inovação, para que você possa realmente trazer uma oportunidade. Eu queria resumir rapidamente, pensando em energia, não sou especialista aqui, é você, hein? Pensando em El Niño, então, Pedro, nós podemos dizer que a questão da renovável, que é algo que está numa crescente, né, em tanto importância socioambiental, importância sustentável, né, em todo o planeta, podemos dizer que essa situação de El Niño passa a ser um fator positivo, pensando que hoje o Nordeste é um grande gerador de eólica, grande gerador de solar. Por quê? Porque você reduz essa questão de instabilidade, você deixa uma condição mais favorável, tanto para vento, quanto para solar, né, radiação, e também você puxou uma coisa que eu não tinha ligado, a questão da transmissão também, né? Quando você tem menos instabilidades, você também favorece. Então, uma pergunta direta, né? Podemos dizer então que esse El Niño agora, para 23, 24, ele pode ser favorável para a geração de energia, especialmente energia renovável aqui no Brasil? Sim, Bini. A gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente analisa o macro. O Brasil, e como a gente falou, né, é um país gigantesco. A gente tem geração majoritariamente, né, principalmente hídrica, são as hidrelétricas, a gente tem usinas solares e os parques eólicos pensando a nível aí de renováveis. Beleza. Vamos falar dessas três matrizes. El Niño, ele, de uma certa maneira, muito pelo que ele traz um regime mais seco para o Nordeste, e principalmente porque no Nordeste a gente tem a maior parte das usinas eólicas e também tem bastante usina solar no Nordeste, isso de uma certa maneira favoreceria a geração por lá quando a gente tem o fenômeno do El Niño ativo. Então o fenômeno ativo no Nordeste, trazendo um secamento maior, o que é um secamento? Não tem chuva, obviamente, e muito provavelmente menor cobertura de nuvens. Se a gente tem menos chuva, existe uma relação muito interessante no Nordeste que é choveu muito, venta pouco. Choveu pouco, existe uma possibilidade maior de esse vento ele se predominar, ele se fortalecer. Então, um regime mais seco favorece uma maior circulação dos ventos do Nordeste, que favoreceria o quê? A geração eólica. Então, seria um ponto positivo para a geração eólica. Beleza, no Nordeste. Vamos sempre falar isso. Ainda no Nordeste, falando agora de solar, pelo mesmo motivo que a gente tem uma predominância de um regime mais seco e muito provavelmente menos nebulosidade, se a gente tem menos nuvens, Bini, o que acontece? Chega mais sol, luz solar na superfície das placas. Chegou mais sol na superfície das placas, o que acontece? Você favorece a geração solar também. Mas eu vou falar um negócio aqui bem interessante, que inclusive saiu isso lá na nossa newsletter, então o pessoal aí que não assinou ainda, por favor, assinem, que realmente vale muito a pena. É um comentário bem bacana, que é justamente a questão da temperatura, Bini. A temperatura e El Niño, elas têm uma correlação meio que positiva, né? O El Niño, ele favorece, ele traz, vamos dizer assim, mais calor para o planeta. Então, o pessoal aí que já ouviu, provavelmente na mídia, né? A Organização Mundial Meteorológica soltou notas, dizendo até recorde de calor de forma planetária e tudo mais, até no Brasil, que a gente teve. É algo que tem sim uma relação com o El Niño, mas não só o El Niño, é muito mais a questão também de mudanças climáticas. Então, assim, o que eu queria comentar em relação a solar
e temperatura. A gente poderia pensar que a temperatura fosse também assim, ó, aumentou a temperatura, está mais quente, está mais sol, né? Tem mais sol batendo, você teria maior geração solar. Só que existe um limiar ótimo para que as placas realmente operem ali da melhor forma possível, a melhor performance. E o que acontece? Você aumenta muito a temperatura, as placas solares começam a perder eficiência. Isso às vezes não é muito intuitivo, isso é um pouco contraintuitivo, mas isso é uma questão realmente muito interessante, porque isso é a física das placas. Na verdade, Bini, não sei se você sabia disso, mas as placas operam na melhor performance em temperaturas baixas. Lógico, eu não estou falando de temperaturas negativas, né? Mas temperaturas um pouco mais amenas. Temperaturas muito elevadas piora a performance na geração. Então veja que a gente falou de geração solar, que de uma forma geral acaba tendo um aumento, a geração eólica também, mas a geração hídrica, ela é muito diferenciada ao longo do Brasil. Porque no sul, como a gente tem visto aí esses últimos eventos, né, que tem trazido muita chuva e tudo mais, isso favorece a geração hídrica, né? As usinas que estão lá no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tudo isso é favorecido, porque muita chuva vai gerar energia. Principalmente naquelas usinas que a gente chama, Bini, de fio d'água. O que é usina fio d'água? É a usina que não tem um nível de reservatório significativo. É o que caiu ali de chuva, passou pelo rio e gerou. Acabou. Você não armazena significativamente aquela água. Mas e no norte do país, Bini? No norte do país, até no Nordeste, que tem a grande bacia do São Francisco, a gente tem um regime de chuvas mais escasso. O El Niño traz esse regime de chuvas um pouco mais secos. E aí isso vai fazer com que a gente tenha menos chuva. Se tem menos chuva, menos água no rio. Menos água nos rios, menor geração hídrica. Então veja a complexidade e a diferenciação que a gente tem. Com certeza, Pedro. E você comentou agora a questão de temperatura, né? Aliás, esse é o tema da nossa newsletter desta semana que nós escrevemos, né? Nós escrevemos tanto o setor de agro, como energia, como infraestrutura, escreveu justamente quais são os principais impactos em termos de temperatura, associando mudanças climáticas e também o fenômeno El Niño, né? Então, a gente sai um pouquinho da esfera e da escala sinótica de tempo, né? Falar dos próximos dias, próximos meses, a gente passa a trazer um viés de preocupação que nós aqui da Climatempo temos focado muito, que é justamente falar das projeções climáticas, né? Falar o que realmente os cenários, os diferentes cenários podem trazer em termos de impactos nos diferentes segmentos aqui no Brasil. Então, mais uma vez, quem está nos assistindo aqui, se você for ali no link que está na bio aqui do canal da Climatempo, tem um link onde, ao se inscrever, você vai passar a receber automaticamente toda sexta-feira um conteúdo exclusivo, tá? Não é um conteúdo que a gente divulga nas redes, no site, não. É um conteúdo exclusivo para aqueles que fizerem esse cadastro aqui na Central El Niño, que é um projeto que nós criamos aqui dentro da Climatempo para trazer conteúdos, diferentes conteúdos, que inclui newsletter semanal, essas lives quinzenais também. Então a gente procura trazer sempre pessoas que têm um reconhecimento técnico em diferentes setores. Então, mais uma vez, convido a todos aí a fazerem o cadastro ali no link da bio para poder receber essa newsletter e acompanhem sempre a gente aqui nas lives, tratando de diferentes assuntos. E aí, Pedro, voltando um pouquinho então, né? Vamos fazer um gancho olhando um pouquinho mais para frente, né? Vamos ter uma visão mais futurística, digamos assim, mas não ficção científica, deixar muito claro, né? Porque a gente fala em mudanças climáticas, aquecimento, muita gente pode pensar, mas isso, né? Será que vai acontecer? Não é será que vai acontecer, né? Já está acontecendo, né? A gente, né, que veio do mundo acadêmico também, a gente se apoia muito em dados, né? E os dados mostram isso, né? Se a gente for pegar aí as últimas décadas, em qualquer local, você vê um padrão de aumento das temperaturas, né? E aí, logicamente, isso pode trazer alguns impactos com relação não só à temperatura, que aumentou meio grau, 1 grau, mas a eventos relacionados a esse aquecimento, né? E aí, Pedro, fazer uma pergunta para você. Quais são os impactos que você enxerga que as mudanças climáticas podem trazer justamente em termos de geração de energia e como isso pode impactar a atual matriz energética que nós temos aqui no país?
Vamos lá, Bini. Hoje, como você mesmo mencionou, a gente tem dados de estações meteorológicas, os dados observados, são os dados históricos, é a nossa verdade. E a gente sempre fala, os dados não mentem. A gente trabalha com isso e a gente faz as análises para isso. Vamos lá. Hoje, o que a gente sabe aqui no Brasil é que, de uma forma geral, o sul do país vem apresentando um regime mais chuvoso, principalmente desses eventos mais intensos de chuva. O Nordeste com um regime mais seco e grande parte da Amazônia também. O Sudeste, vamos pegar assim, mais sul de São Paulo, ele se assemelha muito ao Sul, né? Ou seja, regimes ali de extremos de chuva, percebendo que eu estou falando dos extremos de chuva aumentando, e parte ali do centro-norte de Minas, atrelado ali aos efeitos do Nordeste, que é basicamente um regime mais seco. Esse é o panorama de mudanças observadas que a gente vem tendo. Qual é o efeito que isso realmente traz para o setor de energia, para a matriz nossa de geração, principalmente pensando nas renováveis? Como eu mencionei, as mudanças climáticas, principalmente desses extremos, ela nunca é positiva para a geração de energia. Por quê? Está chovendo muito no sul. De uma forma geral, a gente poderia pensar que isso é positivo, porque muita água vai gerar mais pelas usinas hidrelétricas. Só que água em excesso, que está ligado aos extremos de chuva, muitas dessas usinas têm que abrir o vertedouro, que é mais ou menos assim, muito entre aspas, jogar água fora. Sim. É jogar energia fora. Então isso nunca é positivo, extremo nunca é bom. Seja o extremo de temperatura alta, baixa, seca ou muita chuva. Lá para o Nordeste, quando a gente pensa a matriz hoje que é composta por lá, que majoritariamente hoje é eólica e a solar também está ganhando muita força, o regime mais seco traz uma visão positiva. Traz uma visão positiva e, inclusive, Bini, existem diversos trabalhos que mostram uma projeção, eu estou falando lá para décadas à frente, 2040, 2050, 2060, que a gente piscou o olho e a gente já está lá, né? Passa muito rápido. Os ventos aumentando ao longo do tempo. A gente tem os ciclos que acontecem de baixas e beleza, a gente está vivendo isso, mas logo isso aumenta novamente. E as projeções estão indicando, e o que a gente vem observando de uma escassez de chuva ajuda a geração solar e ajuda a geração eólica no Nordeste. Só que na Amazônia, em grande parte do norte do país, isso infelizmente não é positivo. Porque a gente vem observando também esse mesmo regime de secas mais severas, secas mais prolongadas acontecendo, e isso não é bom para as usinas hidrelétricas. Por quê? Na região norte, a gente está falando de regiões que tem várias áreas alagadas, você tem áreas de armazenamento. É muito diferente do que no sul do país. E isso não traz uma visão realmente positiva. Entendi. E você vê, né? E tudo isso por conta de um país tão extenso, tão heterogêneo, não só em termos climáticos, mas geográficos também, né? Então você vê o desafio que nós temos hoje dentro de um processo de geração de energia, né? De a transmissão de energia, né? Então realmente são inúmeros desafios, mas eu sempre coloco um ponto positivo para a gente, viu, Pedro? O Brasil é um país de muitas riquezas, né? A gente tem um potencial enorme agrícola, energético, né? Cabe aí a gente realmente saber aproveitar bem todos esses recursos. Você falou agora há pouco com relação a descargas elétricas, né? A Climatempo fez um estudo, inclusive o time de infraestrutura, nós vamos conversar daqui 2 semanas, nessa mesma live, fez um estudo bem interessante com relação às descargas ocorridas aqui no Brasil de forma geral, né? Um acumulado, né, de descargas elétricas nos últimos anos. Isso porque, né, para quem não sabe, um dos serviços que a infraestrutura faz, o time de energia faz também, é fazer esse monitoramento das ocorrências de descarga elétrica, né? O Pedro acabou de explicar que isso é muito importante para a questão da transmissão de energia, para a infraestrutura, questões de segurança, de logística, né? E um dos serviços hoje que a Climatempo presta é justamente esse acompanhamento em tempo real das ocorrências de descarga elétrica, né? E o Guilherme, que é do time de infraestrutura, fez um levantamento muito bacana, onde ele acumulou basicamente, ele fez por estado também, né? Mas de forma geral, no Brasil, nos últimos anos, nós tivemos, sim, é muito claro um aumento enorme do número de descargas elétricas, né?
E que tipo de fator, né? Eu fico pensando, né, como meteorologista, você também, que tipo de fator levaria ano a ano para você ter um aumento, né? Eu não consigo ver outra relação a não ser algum processo na qual o planeta está passando de mudança gradual, né? Então, a curva ali, né, acompanha uma curva de aquecimento, né? Da mesma forma, eu fiz também um estudo onde mostra, nas últimas décadas, o aumento de eventos de tempo severo, deslizamentos, alagamentos, queimadas, temporais, enfim. Também nas últimas décadas vem aumentando, é um processo linear de aumento também, né? Então está muito claro que hoje nós temos que ter em mente que não basta apenas a gente poder planejar final de semana, o próximo mês, né, a próxima safra, né, próximo ciclo hídrico, é importante? Claro que é. Mas nós temos que começar a puxar um pouco uma preocupação que é justamente ter uma visão mais para frente com relação aos impactos que nós vamos passar aqui, né? Então, você veja, tem toda uma questão de aumento de demanda de energia, né? Muita gente fala de carro elétrico, né? Acho que não foi você que eu estava falando, mas alguém falou assim, olha, se a gente mudasse hoje, tirasse todos os carros a combustão e colocasse carro elétrico, a gente não tem energia para isso. Então, a gente está atrás de uma solução sustentável, mas nós estamos preparados em termos de energia, geração de energia, matriz energética, para poder fazer com que a gente seja mais sustentável. Então, é um processo que nós temos que realmente estar de olho e acompanhar sempre nas informações que nós disponibilizamos por aqui, Pedro. Com certeza. E, Pedro, mais uma pergunta, né? A gente nota aí, né? A gente acabou de falar na questão dos eventos extremos, né? Um aumento frequente nesse aumento de eventos severos. Mas aí eu te pergunto, aí uma coisa mais de pesquisador, tá? Eu sei que você já estudou esse assunto, eu sei mais ou menos o seu modo de pensar, por isso eu estou te perguntando isso, mas até que ponto você enxerga que esse aumento contínuo de eventos extremos, até que ponto ele vai seguir essa curva, né? Ou essa reta de crescimento? Você acha que existe algum limite para isso? Existe algum ponto sem retorno? Como que você enxerga? Porque muita gente vê esse crescimento, mas se pergunta, pô, mas e aí? Até quando, né? Como que você vê essa questão em termos mais acadêmicos? Vamos lá, Binho. Você sabe que isso é uma área de grande interesse meu, né? A gente até conversa bastante sobre isso. Isso é muito importante da gente salientar aqui. Essa curva, né, que a gente vem observando, isso a gente não está falando de previsão, é muito claro, é muito importante a gente deixar claro isso. É a curva do que já aconteceu. A gente vem observando em diversas regiões do globo curvas de aumento de temperatura, regiões que predominantemente estão aumentando as chuvas, predominantemente estão aumentando as secas, as rajadas de vento ficando mais intensas. Esse tipo de fenômeno está acontecendo muito porque a Terra, Bíblia, ela está sempre buscando equilíbrio. A Terra, aonde vai estar mais quente, vai estar mais frio em algum momento. Está ventando muito, vai estar ventando um pouco. Ela está sempre buscando equilíbrio. E a Terra, do ponto de vista de mudança climática, de aquecimento global, ela está ficando um planeta mais energético. Ela está mais ativa, ela está mais, entendeu? Ela está mais com energia. Só que essa energia, ela precisa ser, muito entre aspas, liberada de alguma forma. Então ela está com muita energia. Imagina, né? O seu filho aí, eu sei que você tem um filho mais novo, ele está cheio de energia. Só bota para brincar, para ele correr, ele precisa gastar essa energia, certo? A Terra também precisa gastar essa energia. E como que ela gasta essa energia? Através de eventos meteorológicos. Os eventos meteorológicos são uma resposta justamente desse excesso de energia que a Terra tem. Então, se a Terra está cada vez mais ganhando energia, cada vez mais ela está botando isso para fora. São mais frentes frias. São frentes frias mais intensas, são ventos mais intensos, são chuvas mais intensas, secas mais prolongadas e por aí vai. Então, do ponto de vista de descargas elétricas vêm muito pelas tempestades. E as tempestades estão ficando mais frequentes e mais intensas justamente porque a Terra está mais energética. Mas assim, lógico, a gente tem que deixar claro, não é em todos os locais do planeta que isso está acontecendo. Eu falei, no Nordeste, a maior parte das áreas estão ficando com um regime mais seco. E quando a gente vai pensando, não, isso não vai parar nunca, isso não vai acabar, existe o que a gente chama de um famoso tipping point, né? O ponto de não retorno, ponto de irreversibilidade. O que é isso, né? Só para o pessoal entender muito bem.
O tipping point, pessoal, imagina que você tem um estado de equilíbrio. Você tem esse estado de equilíbrio. Hoje eu estou aqui na minha cadeira, certo? Não tem nada aqui muito... Eu até gosto de fazer com uma garrafa d'água, mas não estou com uma garrafa d'água aqui. Eu estou aqui na minha cadeira, né? Eu posso fazer aqui um movimento para, né, de encontra aqui o celular, foge o celular. Então eu fico nesse balanço aqui. Eu estou no meu estado de equilíbrio. O que pode acontecer? Eu posso ter alguém me empurrando. Imagina que fosse um balanço. Esse empurrão, eu vou começar a ter um movimento mais forte. Até que, dependendo do empurrão que eu sofrer, eu posso cair da cadeira. Não vou fazer isso aqui, senão vai acabar a live aqui, vai dar um problema. Então, o que é o tipping point? A gente está num estado de equilíbrio, hoje, e num determinado momento, alguma forçante, alguma coisa atua nesse sistema, que ele sai daqui e vai para cá, ele vai para aqui. Ele muda completamente de estado de equilíbrio. Ele tem uma mudança abrupta. A gente fala muito de salarização da Amazônia. Né? E essa mudança sem volta, né? É sem volta. E aí a volta dela pode acontecer, a gente está falando daqui a 1000 anos, talvez. Lógico, eu não estou falando, Bini, que amanhã tudo vai acabar. Isso são muitos e muitos anos e décadas acontecendo, mas as coisas vêm já acontecendo. Muitas coisas já estão acontecendo. E aí o que os estudiosos vêm salientando é quando que a gente pode ter esse tipping point, esse ponto de não retorno. A gente já tem alguns pontos de não retorno muito próximos, Bini, só para dar um exemplo aqui, que é o degelo no Ártico. O degelo no Ártico, as temperaturas hoje, mesmo no inverno, que são muito negativas, elas já não são frias o suficiente para fazer uma manutenção da cobertura de gelo total do Ártico. O Ártico, ano após ano, está perdendo a sua cobertura de gelo, mesmo tendo seu ciclo sazonal de temperaturas mais baixas e tudo mais. A gente já tem, em alguns pontos aí ao longo do planeta, alguns pontos de não retorno que são muito perigosos. Eu acredito muito que a consciência, né, da humanidade está ganhando força nesse sentido, né? Então eu sou muito otimista nesse ponto, viu, Pedro? Eu acho que a gente vai conseguir sim evitar esse tipping point. Eu sei que pode demorar, mas todo o importante de conscientização já está em andamento. Transição energética é fundamental para que isso aconteça, né? Um net zero, zero carbono, cada vez mais geração limpa, né? Para fechar aqui, passou bem rápido. Falei para você que nossa conversa ia passar muito rápido, Pedro. Eu queria só, para fechar mesmo, e aí tendo essa visão mais a longo prazo, e essa consciência de que a humanidade vai demandar cada vez mais de energia, né? Eu dei o exemplo aqui dos carros elétricos, todo mundo quer ter um carro elétrico, mas se todo mundo tiver, a gente não tem energia para isso, né? Então a demanda vai aumentar, estamos mudando a matriz, o clima está mudando, né? Nós estamos aí com eventos extremos cada vez maiores. Como você enxerga o futuro hoje da geração e da matriz energética? Vamos focar um pouquinho mais no Brasil, né? Mas como você enxerga aí a médio e longo prazo aqui no Brasil? O futuro tem que ser expansão, Bini, tem que ser expansão e complementariedade de fontes. Se eu pudesse falar, são essas duas palavras-chave. Expansão das fontes renováveis, buscando complementariedade das fontes. O Brasil sempre foi muito hídrico. Sempre foi muito hídrico. Depender somente de uma matriz é perigoso. Crise hídrica. Se a gente tivesse uma matriz muito bem estabelecida, né, proporcionalmente hidro, solar e eólica, a gente não teria crise hídrica. Porque normalmente, aonde um perde, o outro ganha. É muito comum isso. Então a gente tem que manter... a gente vai falar até de hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde já está muito em pauta no setor de energia, para justamente a gente ter até como maneiras, que hoje é um gargalo, Bini, como que a gente armazena. Hoje a hidro armazena energia, cai a água da chuva, a gente coloca no reservatório, a gente consegue segurar essa água. O vento e o sol, a gente ainda não está armazenando. Então é um desafio para as futuras gerações, como que a gente consegue armazenar isso. Se a gente conseguir armazenar isso de forma sustentável, acabou. A gente consegue ter uma complementariedade de fonte perfeita. Perfeito. E sem contar que tem outras fontes sustentáveis, a própria maré pode ser uma fonte, fontes geotérmicas, né? A gente poderia, inclusive, aumentar as opções de geração, né? Que já estão em estudo em alguns locais, né? Então,
Isso aí é assunto aí para outra live, dá para a gente conversar bastante sobre isso, né, Pedro? Foi muito bom essa nossa conversa. Queria reforçar mais uma vez, pessoal, que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de trazer quinzenalmente especialistas da Climatempo, semanalmente conteúdos com foco nesse link que nós estamos passando, é uma ação justamente para trazer essa problemática, essa consciência socioambiental que existe a nível global e os impactos que esse link que está começando agora devem trazer agora para o mercado e para toda, né, falamos de energia, agro, toda a parte de também de segurança a nível Brasil, também é super importante esse momento climático que nós estamos passando. Convido vocês a entrarem no link da bio, aqui do Instagram da Climatempo, tem um link ali, você entra ali, coloca seus dados. A partir de amanhã, nós já estaremos mandando o segundo volume de um conteúdo exclusivo que nós aqui da Climatempo estamos escrevendo toda semana. E não percam aí os próximos capítulos, né, os próximos temas que nós vamos trazer. Então, é super importante que vocês continuem acompanhando. Lembrando que nosso papel aqui é poder trazer o máximo de informação para que você realmente possa tirar proveito, transformar, de repente, algo que o clima poderia te prejudicar, né, transformar essa questão que às vezes não é tão positiva em uma oportunidade. Eu acredito muito que a informação, o dado, o monitoramento, a modelagem numérica, a tecnologia hoje estão do nosso lado para fazer com que a gente transforme riscos em oportunidades, mesmo com o El Niño forte, que pode trazer pouca chuva no Nordeste, pode trazer temporais no sul do Brasil, e é isso que nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Por favor, entrem ali no nosso link, cliquem ali no link da bio, se inscrevam para participar com a gente. Pedrão, alguma mensagem final aí? Não, eu acho que é só para reforçar mesmo, pessoal, vocês não podem perder, é um conteúdo exclusivo, muito bacana, que a gente vem produzindo diversos setores, bem exclusivo aí em relação ao El Niño. Então a gente vai ter esse conteúdo semanal, essa live quinzenal, muita informação bacana, não percam, né? Eu acho que o foco realmente é mostrar a verdade, ser honestos e trazer informação de qualidade para vocês. Eu acho que é isso daí. Show de bola. Pessoal, queria agradecer mais uma vez. Daqui 15 dias estaremos de volta com mais uma live. Espero que vocês recebam amanhã a nossa newsletter. Acompanhem todas as redes sociais da Climatempo. Entre também na Climatempo Energia. O Pedro está sempre trazendo conteúdos interessantes ali. É uma vertical hoje extremamente arrojada em termos de produtos, atendimento, em termos de estudos e pesquisa, né, que o Pedro vem trazendo aí. Então, realmente aproveitem essas oportunidades. E é isso aí. Tenham todos aí um ótimo final de tarde e até a próxima. Obrigado, viu, Pedro? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.